Hoje nós vamos então começar uma nova unidade, a unidade 5, que é o primeiro reinado e regência. Então nós vamos entender quais são os objetivos dessa unidade toda, né, que é composta e começa no capítulo 13, o governo autoritário de Dom Pedro I. Então essa unidade, ela vai nos ajudar a compreender a composição administrativa, social e política do Brasil no primeiro reinado, ao golpe da maioridade. Nós também vamos poder aí com isso analisar as revoltas regionais durante o período regencial, considerar suas principais motivações, as políticas, as econômicas e as influências intelectuais que esses movimentos de revoltas regionais tiveram. Nós vamos também conseguir reconhecer a composição social das estruturas de poder político durante o período monárquico brasileiro. Por cerca de 3 séculos, o Brasil esteve sob o domínio de Portugal, na condição de colônia mais importante do Império Português. Contudo, as divergências entre os interesses luso-brasileiros e os do governo metropolitano foram constantes, acrescidas de tensões sociopolíticas internas motivadas pela resistência, tanto dos povos indígenas quanto dos escravizados de origem africana ao longo da colonização. Com a proclamação da independência em 1822, o país alcançou, enfim, a soberania. A nova condição de país livre abria muitas possibilidades. Contudo, não foram feitas mudanças profundas na organização socioeconômica, o que provocou o descontentamento dos diferentes segmentos sociais. A imagem de abertura dessa unidade é uma das mais representativas da independência do Brasil. E aí nós vamos poder responder algumas questões sobre a independência do Brasil, que vai ser se essa pintura ela vai representar fielmente a realidade da independência, do contexto da independência do Brasil. Se o artista também ele representou na obra todas as camadas sociais do Brasil na época da independência. Nós podemos ver então através da pintura se todas as camadas sociais estão representadas. E quais os segmentos sociais teriam ficado descontentes com os rumos sociopolíticos e econômicos que se seguiram a essa foto, né? Então, nós vamos entender um pouco da independência, do processo de independência do Brasil através do estudo dessa unidade, que é o primeiro reinado e regência. Esse quadro é o quadro de Pedro Américo. Ele é uma das representações mais populares sobre a independência do Brasil. Ele foi encomendado ao artista pela família real após 66 anos da oficialização da independência, que foi proclamada em 1822. O contexto da produção da obra se deu, portanto, às vésperas do fim da monarquia no país, que ocorreu em 1889. O artista idealizou a situação em que Dom Pedro teria declarado a independência às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo. Na realidade, o momento teria ocorrido de modo muito menos grandioso, né, e na presença de menos testemunhas. Atualmente, a obra está exposta no Salão Nobre do Museu Paulista, em São Paulo, e é conhecido também como Museu do Ipiranga. É a instituição para a qual essa obra foi produzida. Analisando a obra, nós podemos perceber que ela é uma interpretação particular de um fato histórico, né? Ela não representa todas as camadas sociais, porque nós vemos aí que, né, a participação de todas as camadas sociais não está sendo representada na obra. Nós vamos ver que existe um destaque maior para os membros da elite que estão ao redor de Dom Pedro, os militares da sua comitiva, né? Nós vamos ver que aparece um homem humilde, né? Mas ele não tem tanto destaque assim na obra, mas ele aparece nessa obra. Pelo que dá para perceber, esse homem humilde ele está à margem do acontecimento, né? Não dá a entender que ele está participando do movimento. Por isso, nós podemos entender que houve, nesse momento de independência do Brasil, alguns segmentos sociais que ficaram descontentes com os rumos sociopolíticos e econômicos
E também foram os escravizados e os trabalhadores humildes que nem numa obra, né, que vai aí representar o momento, eles se encontram participando do momento de independência. Então, ao que nós sabemos é que não houve nem o fim da escravidão com o processo de independência do Brasil e também não houve muita mudança nas condições de vida, né? E a mudança que algumas camadas sociais esperavam, ela de fato não aconteceu. Então, elas foram meras expectativas, né, de alguns segmentos da sociedade com o advento da independência do Brasil. Aqui no capítulo 13, o governo autoritário de Dom Pedro I, nós vamos poder analisar aspectos do governo de Dom Pedro I e seu papel na consolidação territorial do país. Nós vamos compreender as questões que envolveram o reconhecimento internacional da independência brasileira, analisar os fatores que levaram à decadência do governo de Dom Pedro I e ao início do período regencial. Dessa maneira, nós vamos compreender o processo de independência do Brasil no contexto da decadência do antigo regime vigente durante toda a modernidade. Nós vamos reconhecer algumas características do período contemporâneo com a paulatina preponderância das ideias que se consolidaram com a Revolução Francesa. Nós vamos também compreender alguns aspectos da queda do absolutismo que aconteceu então na Inglaterra e na França e que vai então nesse momento interferir, influenciar na América. E também nós vamos ver que nesse contexto aconteceu a independência dos Estados Unidos e dos países da América e Espanha, bem como a inserção do país, né, do Brasil, nesse novo contexto internacional. Né? Esses são os nossos pontos de partida fundamentais nesse capítulo. Nós vamos trabalhar os principais conflitos que permearam, né, a composição política do país independente, bem como também vamos ver o papel dos indígenas, dos escravizados nessa sociedade. Nós vamos relacionar o processo da nova nação independente ao contexto geral das independências americanas que aconteceram no mesmo período.